A China, vou falar um pouco mais sobre a China e um tópico que eu acho interessante, eu queria saber a sua opinião. Tá rolando uma guerra aí, né? Uma guerra fria, que é a OTAN contra o grupo Polo Oriental, digamos assim. A Rússia tá numa enrascada lá, só que a China tem a sua própria enrascada, que eles querem Taiwan para eles. Taiwan, que é uma superpotência e tem uma produção de 90% de microprocessadores no mundo, e inclusive fornece para os Estados Unidos, e sem isso os Estados Unidos não faz computador lá, né? E a China tem um interesse de anexar ou transformar Taiwan no território chinês, novamente. Isso é algo que o Ocidente não quer que aconteça de forma alguma, só que ele está rolando essa desestabilização geopolítica, onde o bloco unipolar do Ocidente está perdendo força. E está surgindo um outro bloco e está ficando bipolar a geopolítica mundial. O que você acha que vai acontecer? Você acha que a China vai anexar Taiwan? Você acha que isso vai resultar numa terceira guerra mundial? Você acha que eles não vão? O que você está achando disso tudo? Por favor, coloca aí na país que reconhece Taiwan como independente. Isso aqui é na América Latina, 8 países. Ou seja, Taiwan é parte da China. A comunidade internacional reconhece, inclusive os Estados Unidos, que Taiwan é parte da China. E o resto do mundo? Os Estados Unidos não reconhece. Reconhece. Reconhece? Reconhece. Ah, é? Entendi. Então por que eles querem invadir já é parte deles? A questão é que a China tem Taiwan é um território que para onde foi os derrotados da Revolução de 49 foram morar em Taiwan. Né? E depois com a Guerra da Coreia, Taiwan passou a ser uma ilha protegida pelos Estados Unidos. Tá? E Taiwan e a República de Taiwan era a China reconhecida na ONU, inclusive. Só que em 71 a China retoma a China popular, a China continental. Ela toma o posto de Taiwan como a representante do povo chinês na ONU, por exemplo, e desde então, de forma sistemática, a maioria dos países do mundo passaram a reconhecer que existe uma única China e que Pequim é sua capital. Inclusive os Estados Unidos da América, quando reatou relações diplomáticas com Taiwan com a China em 1978, se não me engano, 80, um dos 2 anos. O que acontece é que os chineses têm uma visão de longo prazo. Tá? Então, Taiwan é um país que é uma província, mas que tem moeda própria, tem indústria própria, tem vida própria e tal. São praticamente um país. Né? Tá? E para os chineses, a manutenção desse estado de coisas, pode ficar aí, uma ilha desse tamanho, só não reconhecer a independência. Uhum. Tá ótimo. Faz o que quiser, mas você ainda ainda somos a mesma galera. Não declara independência, só. O resto pode fazer o que vocês quiserem. Porque daqui 200 anos você resolve isso, 300 anos, aí a história resolve essa questão. Uhum. A questão é que os americanos, hoje, eles têm uma forma de governança internacional hoje baseada no caos. Ou seja, ninguém no mundo mais leva os americanos a sério. Eles são imperialistas pra caralho. Não é só isso. Até 20 anos atrás, o que os americanos falaram era uma ordem no mundo. Hoje não, hoje acabou isso. Hoje, por exemplo, metade do mundo se reuniu, teve uma reunião do Conselho Organização para a Cooperação de Xangai, que reúne os países da Eurásia. É metade do mundo, a população. Esses países todos disseram, olha, nós não toleramos mais os Estados Unidos mandando ordens no mundo e não toleramos que o Irã seja vítima de bullying por parte dos Estados Unidos. Quando que você ia perceber esse negócio? Quando você imaginaria acontecer uma coisa dessa 20 anos atrás? Nunca. Cúpula das Américas, por exemplo. O Biden foi lá e tal, falar em democracia, regras, isso, aquilo. Na metade da reunião, metade dos países já tinham saído da reunião. Ou seja, os americanos estão perdendo poder no mundo. E na medida que eles perdem poder, a tendência à violência que anexa ao DNA deles só está aumentando na medida que eles vão perdendo espaço no mundo. Porque a base material do mundo mudou muito em 40 anos. Surgiram outros polos de poder, só que eles não reconhecem isso. Então, uma forma que eles têm de governar, de manter o mundo governável aos interesses deles, é espalhar o caos. Né? Então, espalhar o caos é o quê? Exportar armas para Taiwan. É a Nancy Pelosi lá, visitar Taiwan para fazer a provocação com a China. Como se ela reconhecesse, né? Exatamente. Os americanos reconhecem que a Taiwan como parte da China. Uhum. Né?
usar a Ucrânia como Proxy war. a proxy war, ou seja, essa é a forma que eles... Onde tem confusão no mundo? A Amazônia, por exemplo. Essa coisa... Eu fiz um tweet na época, até comentei num dos programas, num dos episódios do Conexão Xangai, volto a falar aqui do Conexão Xangai, no canal do André Roncalha, de que a morte do indigenista e a morte do jornalista aquilo ali foi uma bomba no colo do Brasil, porque ajuda a levar o quê? O caos para a Amazônia. Que é isso que os americanos querem. Eles querem criar uma comoção internacional que leve qual pauta no mundo? Olha, isso aqui, o Brasil é incapaz de governar a Amazônia sozinho, isso aqui tem que ser internacionalizado. Sim. Eles querem muito isso. E isso tem grande apelo no mundo. Sim. Isso tem grande apelo. Então, assim, eles vão construindo formas novas de dominação imperial, ou seja, as guerras híbridas, né? Uhum. Ou seja, essas figuras que eu falei aqui para vocês aqui, você pode perceber o seguinte, grande parte delas, dessas influências, passaram pelo curso Olavo de Carvalho. Grande parte delas passaram pelo curso Olavo de Carvalho e muitos pelo curso do Instituto Mises. Né? Aí quando você vai ver, você vai follow the money, quando você vai atrás da grana que financia esses negócios, é o quê? É Estados Unidos, é dólar. Então, qual que é o interesse dos americanos em espalhar esse tipo de literatura pelo Brasil? Sabe? Pra gente não se importar com a nossa nação e vender tudo pra eles. Ou seja, aí você cria um bando de fanáticos, porque são fanáticos, né? Uhum. Eu tô lidando... Monark, eu tô falando de fanáticos. Essas pessoas, dos quais eu já citei alguns nomes aqui, elas são fanáticas, tá? Elas usam as redes sociais para levar desinformação, para levar desconhecimento científico, para levar destruição de reputação, né, em nome de... E repetindo literalmente o que eles aprenderam, não numa universidade, não no mestrado, não no doutorado. Mas a esquerda também faz. Até a esquerda também tem... Eu já vou chegar lá na esquerda. Tá, mas elas fazem também, elas são super subservientes à narrativa de dominação dos Estados Unidos também. E elas ajudam a... Acontece o seguinte, deixa eu terminar isso aqui. Sim, essas pessoas aqui, Uhum. sabe, são parte de um grande jogo, que é esse jogo da guerra híbrida. Sim, exato. E a esquerda tá nesse jogo sabe? Também. Ou seja, essas pessoas aqui é 1 milhão de seguidores no Instagram, 800 não é brincadeira. A esquerda, se você for observar, por exemplo, a capacidade de influência da esquerda nas redes sociais, em comparações, é muito pequena, meu amigo. Não acho, a esquerda é gigantesca nas redes sociais. Cara, eu já sofri na pele a destruição de reputação da esquerda, cara. Cara, tem duas pessoas. Você pega duas pessoas, por exemplo, que eu tenho respeito, carinho e tal, Jones Manuel e Sabina Fernandes, por exemplo. Uhum. Né? Pega o número de seguidores deles no Twitter e no Instagram e compara com esse pessoal. Mas o Felipe Neto é esquerda, na sua opinião? Esquerda orgânica não, mas é um cara que eu chamaria de um polo democrático, vamos dizer assim. Eu colocaria o Felipe Neto dentro do chamado polo democrático. Tá, eu coloco ele na esquerda, tá ligado? Não, esquerda pra mim são pessoas que ou são comunistas, ou são petistas, ou são... Ele é petista. Não é. Ele é filiado no PT, porra. Não, se ele se filiou agora, não pode, pra mim é novidade. Mas não era. O guarda-chuva meu, do qual eu faço parte... Né? O Felipe Neto não faz essa parte disso aí. Mas não quer dizer que ele não é da esquerda. Só que não é que ele seja da esquerda. Eu acredito que o... Ele não é esquerda o suficiente pra você, mas ele é não é esquerda o suficiente. Ele é um cara que ele percebe o risco que o Brasil tá correndo. Ele percebe o risco que o Brasil corre. Ou seja, ele sabe o que o pau tá comendo no Brasil. Entendeu? E o cara... A Anitta, por exemplo. A Anitta é de esquerda? Não, acho que a Anitta é uma pessoa que ela tem que ser colocada no espectro ideológico dentro de um polo democrático, de pessoas que são a favor da democracia, ponto. Porque a questão hoje não é Lula e Bolsonaro, sabe? Não é nem sobre democracia também. A questão é se vai existir Brasil daqui a 10 anos. Essa que é a questão. Eu não voto no Lula porque eu gosto do Lula, acho ele bonito, o PT bonito. Eu não sou petista, eu sou comunista, entendeu? Mas por que eu voto no Lula? Porque eu acredito que o Lula é a pessoa que reúne condições políticas de unir as mais amplas forças políticas ao redor dele dentro de um projeto de longo prazo para a reconstrução do país. Porque eu não acho que em 4 anos você vai reconstruir o Brasil. Na minha opinião, isso não pode ser.